Olha, a iniciativa equatoriana foi realmente histórica, foi um passo importantíssimo para toda a América Latina, porque de fato deixou muitas lições, né? Primeiro, a atitude de organizar uma comissão de auditoria. É um passo, isso sim é responsabilidade, né? Responsabilidade fiscal, responsabilidade social, querer saber que dívida é essa, que dívida eu herdei né, quando assumi a presidência, que dívida deve ser paga e que dívida não pode ser paga, né? Então, a organização dessa comissão de auditoria, ela já foi um passo em si histórico. E o desenvolvimento dos trabalhos também, né? Mostrou uma vontade política muito grande do presidente, que deu poderes para esta comissão de solicitar documentos e dados a todos os órgãos do governo, do legislativo, do judiciário. Nós tínhamos o poder de solicitar informações, e uma auditoria se faz em cima de provas e documentos. Então, enfrentamos algumas restrições. É claro que muitos dos comprometidos com esse processo histórico de endividamento ilegítimo ainda estão presentes em vários órgãos. Enfrentamos sim uma série de problemas, uma série de limitações, mas foi possível fazer um trabalho. Eu trabalhei especificamente na subcomissão de dívida com a banca privada, que é um processo parecidíssimo com o brasileiro, porque começa na ditadura militar, a maior parte da dívida privada, inclusive títulos, bônus de dívida externa, que provavelmente significaram o financiamento das nossas ditaduras militares, porque eram títulos que nós não conseguimos comprovar o ingresso daquele recurso no país, não conseguimos comprovar sequer o controle, eram emitidos por decretos secretos. Então tem grandes e fortes indícios de que esses títulos significaram a conta formal que nós tivemos que firmar para financiar toda aquela espionagem, todos aqueles procedimentos que ocorreram nos nossos países durante aqueles anos 70, né, em que estavam submetidos ainda à forte ditadura militar. Depois, no início da década de 80, aquela dívida privada e toda aquela questionável dívida em títulos, ela foi transformada em dívida do Banco Central, né? E foi transformada de forma ilegal, porque Banco Central, como agente financeiro, ele não poderia ser o devedor, mas foi. E depois, aqui na CPI da dívida no Brasil, nós identificamos processo idêntico, inclusive contratos com nomes coincidindo, datas coincidindo, impressionante. E o grave é que lá no Equador nós conseguimos acessar em 92 um documento de renúncia à prescrição dessa dívida. Isso é, quando essa dívida foi transferida para o Banco Central, os contratos eram todos firmados segundo as leis vigentes nos Estados Unidos e Londres e na Inglaterra. E essas legislações previam que as dívidas não eram eternas. As dívidas decaíam, prescreviam depois de 6 anos de problemas em relação ao pagamento. Como todos nós tivemos crises da dívida desde 86, houve alguma parte de juros ou alguma parte de principal que deixou de ser paga. E essa legislação internacional dizia que quando alguma parte da dívida não fosse paga, toda a dívida, todo o vencimento daquela dívida se antecipava para aquela data. Então, ao mesmo tempo que isso aí era um grande ônus para nós, esse aí passou a ser o prazo de contagem inicial para prescrição da dívida também, que também estava prevista naquela legislação. Então, em 92, essa dívida prescreveu, morreu. E nós encontramos lá no Equador os documentos das autoridades equatorianas renunciando a essa prescrição, ressuscitando uma dívida já morta, né? E em 94, 2 anos depois, essa dívida foi transformada nos bônus Brady e logo depois nos bônus globales, né? Aqui no Brasil, a história acompanhou os mesmos passos. Na CPI não conseguiu acesso
a esse documento de renúncia à prescrição, embora vários outros documentos que acessamos mencionem um contrato de renúncia que nós não conseguimos acessar. Provavelmente aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa e essa dívida ressuscitada foi transformada em braid, depois esses braids serviram para comprar as nossas empresas privatizadas e ainda foram transformados em dívida interna. Pois é, aqui no Brasil chegou a ser formada uma comissão no Congresso em 89 para realizar essa auditoria, mas não conseguiu fazer o trabalho. Tem um relatório muito importante do senador Severo Gomes, que levantou indícios de ilegalidades, inconstitucionalidades no processo de endividamento brasileiro, no pouco que ele conseguiu ter acesso, né, em termos de documentos. E Severo Gomes faleceu, né, naquele desastre junto com Ulisses Guimarães, e esse trabalho dele ficou interrompido. E lá no Equador, embora a Constituição ainda não prevesse a auditoria foi realizada e deu resultado, né? Quando o Rafael Correa apresentou o relatório e apresentou uma proposta para o mercado de reconhecer no máximo 30% do valor dos títulos ainda existentes, 95% dos detentores desses títulos concordaram em entregar os títulos. O Rafael Correa conseguiu anular 70% da sua dívida externa. Aqui no Brasil, embora esteja prevista na Constituição, até hoje não conseguimos realizar. Em 2000 foi realizado um grande plebiscito popular, mais de 6 milhões de brasileiros participaram desse plebiscito, e esse plebiscito deu origem à nossa luta, né, que é a auditoria cidadã da dívida. Nós procuramos desde então, e em respeito à nossa Constituição, em respeito a esses 6 milhões de brasileiros que votaram, nós buscamos resgatar documentos, estudar o que nós conseguimos acessar, publicamos todos os nossos estudos em nossa página www.dívida-auditoriacidadã.org.br e, enfim, procuramos chamar a sociedade, alertar para o problema que hoje está presente, não é, diante da crise da dívida dos países do norte, né, Estados Unidos e Europa, mostrar que aqui no Brasil também a dívida, o sistema da dívida está sendo usurpado, não é? O mecanismo, o endividamento público, ele deveria ser utilizado, e é um instrumento importante para auxiliar o financiamento do Estado, para completar as receitas que o Estado ofere a partir dos tributos, não é? O que ele não consegue arrecadar, o endividamento poderia completar para que o Estado cumpra o seu papel. O que nós temos apurado nas nossas investigações? Que o endividamento público não tem sido esse instrumento de complementação de recursos para que o Estado cumpra o seu papel. Ao contrário, o endividamento público tem sido um mecanismo de retirada de recursos do Estado e transferindo esses recursos para o setor financeiro, principalmente para o setor financeiro privado, não é? Nós já detectamos a usurpação do instrumento do endividamento público por outras coisas que não são dívida, porque dívida é para financiar o Estado, né? Então nós percebemos historicamente a utilização do endividamento público para financiar a ditadura, para recepcionar dívida privada, né, para pagar juros, e a dívida não é para isso, né? A dívida é para financiar o Estado. Não, a Constituição proíbe emitir dívida para pagar juros, né? PROER, já tivemos o PROER para salvar bancos, e agora o anúncio de que talvez utilizemos a nossa dívida para comprar bônus da dívida europeia. Ora, já está anunciada a crise dos países europeus, já está anunciada a natureza dessa dívida. Foi uma dívida emitida para salvar bancos. E salvar bancos de quê?
de derivativos sem lastro, de papéis podres, que a grande imprensa chama de ativos tóxicos, né? Quer dizer que agora o instrumento do endividamento público vai reciclar esses papéis podres? Nós vamos aceitar esses papéis podres e emitir dívida? Isso não tem fim. A dívida tem que ter uma contrapartida, né? Uma contrapartida real em bens e serviços, porque a dívida é um procedimento muito oneroso, né? Então nós buscamos, professor Nildo, com esta luta da auditoria cidadã, levar à sociedade em geral essas preocupações, mostrar que como estamos pagando essa dívida, né? Estamos pagando essa dívida às custas de uma das cargas tributárias mais altas do mundo, mais regressivas em que a pessoa que ganha menos é a que paga proporcionalmente mais, né? E não temos o retorno em bens e serviços como merecemos, como deveríamos ter como contrapartida dessa alta carga, né? A saúde pública deixa muito a desejar, a educação pública deixa muito a desejar, não é? Os profissionais públicos estão com carga de trabalho elevadíssima e não estão conseguindo prestar um bom serviço porque são mal remunerados e ainda por cima não têm os meios para prestar o serviço que a sociedade merece, né? Temos problema de saúde pública, temos problema de segurança, de transportes, ou seja, o Estado está ausente, não é, dos diversos setores essenciais e está a serviço do pagamento de uma dívida nunca auditada, transferindo enormes somas para o setor financeiro privado.